E aí, concurseiro, vamos agora para mais um vídeo agora de resolução de questões do concurso do Instituto Federal do Maranhão. Então, depois aí do concurso que teve da Universidade Federal do Maranhão, né, assistente e outros cargos, agora a gente vai para o Instituto Federal do Maranhão. E para a gente começar essa série de vídeos, a gente vai ver sobre legislação, tá bom? Então, para todos os cargos tem legislação. E a gente vai começar pela 9784, que é o processo administrativo federal, tá bom? E depois a gente tem 8.112, aí depois a gente vê alguma coisa de específica de assistente e administração. Então, como nos outros vídeos, a gente vai fazer questões da banca organizadora do concurso, tá bom? Então vamos lá. Então, antes de seguir, não se esqueça aí de deixar a sua curtida no vídeo e a sua inscrição, tá bom? Então, vamos seguir. Então, caderno de questão, como eu disse, são questões da banca AOCP, Instituto AOCP de vários anos, tá bom? Então, vamos começar agora por 9784. Vamos lá. Qual é a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal? Então, uma questão aqui bem simples, né? Mas aí você pode comentar, é questão muito básica, né? Mas tem pessoas que estão começando do zero, né? Então, vamos ter calma, né? Então, eu trouxe essa questão aqui pra gente iniciar. Então, vamos lá. Qual é a lei que regula? Qual é o número, né? Então, nosso gabarito aqui é a letra C, 9784 de 1999. Saber é importante, né? Porque às vezes o Instituto AOCP ela cobra qual é o ano, entendeu? Qual é o número, faz essas trocas assim, ó, como ele fez na letra B e a letra A com a letra C, entendeu? Então ela faz essa jogada de número. Saber alguns números de artigos também é importante. É um exagero, mas para o OCP não é, né? Então, o que é que essa lei trata, né? Essa 9784. Quando a gente fala nessa lei 9784, a gente está falando que é de processo administrativo. Aqui, ó, o iniciozinho aqui, para quem está começando agora. Processo administrativo. O que seria um processo? Vai ser um instrumento que a administração pública federal ela vai ter para documentar suas informações, né? Documentar, né? Para praticar algum ato, tá bom? Então, o processo administrativo está relacionado com isso daqui, tá bom? Então, vamos agora para a questão de número 2. Questão bem simples, né? Então, vamos agora para a questão número 2. Do Instituto AOCP, agora lá em Roraima, 2020. Assinale a alternativa correta segundo a Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a avocação permanente de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então vamos aqui, ó, antes de falar todas, né, vamos já comentar aqui os erros, né? Então essa daqui ele pede a alternativa correta. Então vamos aqui o que está acontecendo aqui nessa A. Então qual seria o erro da letra A? Então será permitido em caráter e por motivos relevantes devidamente a avocação permanente, tá bom? Porque no caso seria para avocação temporária de competência, tá bom? Então a avocação, então tem situações de avocação e delegação. Vamos para a letra B agora. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau para decidir, tá bom? Então, quando a gente tem um processo administrativo, se não tiver uma competência, tiver algo definido na lei, ela deverá ser iniciada, segundo essa lei, né, a 9784, pela autoridade de menor grau para decidir, tá bom? Isso, qual é a ideia disso aqui, ó? Vou botar aqui, ó. Não sobrecarregar a autoridade máxima, tá bom? Então, o objetivo dessa situação aqui
é isso aqui, não sobrecarregar, e também a questão dos recursos, tá bom? Vamos agora para a letra C. A intimação observará a antecedência mínima de 5 dias úteis quanto à data de comparecimento. Não, aqui é 3 dias, tá bom? 3 dias úteis a intimação. E aí, vocês sabem o que é intimação? As questões hoje elas têm esse detalhe, né? Tá um pouco além da lei. Então, qual é a finalidade da intimação? É a questão de dar ciência, né? Então, se você é um interessado no processo e você é intimado, né? Então, você pode apresentar a sua defesa, cumprir alguma obrigação, tá bom? E nessa lei 9784, deixa eu escrever aqui, ó, na 9784, ela tem uma coisa muito importante que são as formalidades, né? Que devem ser observadas. 97 formalidades. Então tem algumas formalidades. A gente tem o que? Tem algumas informações que o processo deve ter, alguns prazos. Então tem muitos prazos nessa lei, né? Muitos não, mas tem uma quantidade boa, né? Então tem formalidades que devem ser seguidas. Vamos agora para a letra D de dado. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Então esse aqui é o nosso gabarito, tá bom? Então é justamente isso. Se não tiver uma disposição, então vai ter que ser praticado no prazo de 5 dias, certo? Salvo se tiver outro motivo de força maior. E agora a gente vai para a letra E. Qual seria o erro dela aqui, ó? Ele fala que o órgão é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, e como a gente sabe, o órgão ele não tem personalidade jurídica. Chama a atenção para vocês aqui, ó, aqui, ó. Ver o início da lei. Conceitos, aqui, ó, conceitos. A gente vai ter órgão, autoridade e órgão, autoridade e entidade. Então dá uma conferidazinha como é, tá bom? Deixa eu só puxar para cá. Então é bom vocês darem essa conferida, viu? Porque a gente tem alguns conceitos no início da lei, né? Que vai falar, né? Onde que essa lei vai ser aplicada, né? Então ela vai ser aplicada na administração pública, né? No poder executivo, mas ela também pode ser executada, né? Aplicada também no legislativo e no judiciário da União, tá bom? Quando ele estiver desempenhando a função administrativa, tá bom? E no parágrafo 2º vai ter uma informação sobre esses conceitos que eu coloquei aqui. Órgão, o que é órgão, né? O que é entidade? Então a entidade vai ser a unidade, que é justamente essa aqui, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. E a autoridade é um servidor que tem poder de decisão. Então nosso gabarito aqui é a letra D de dado, tá bom? Então a gente vai resolver dessa forma, né? Para quem está iniciando é uma forma de aprender uma aula, né? Então vamos lá, continuar a nossa resolução de questões. Questão número 3. A Lei Federal número 9784 de 99 estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Sobre esse diploma normativo, assinale a alternativa correta relacionado ao tema processo administrativo. Então vamos lá, né? Mesmo esquema, vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Estabelece normas básicas para os processos administrativos e vamos lá para a alternativa correta. Vamos aqui começar pela letra D.
Então, concluída a instrução do processo administrativo, a administração tem um prazo de 30 dias para decidir, excluída a hipótese de prorrogação. Nada disso, né? Então, o que acontece aqui na letra D? Por que ela está errada? Porque quando a gente tem essa questão de 30 dias para decidir, ela sim pode ser prorrogada por mais 30 dias, ou seja, por igual período, né? Por igual período, e deve ser motivada, tá bom? Então, o erro tá aqui é de excluir a hipótese de prorrogação, certo? Então, o erro da letra D está nisso. Vamos para a letra C. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória somente com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges e companheiros. E aí, o que a gente tem? Essa daqui está errada, né? Então, atenção, né? Então, tem várias situações, né? Então, o erro está dizendo que é somente, que é aquela palavrinha-chave perigosa, né? Então, a gente tem, não são várias, né? Tem outra situação, com inimizade notória com os interessados, né? Que é o que diz a questão, com os cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau, tá bom? Até o terceiro grau. Então, o que deixa incorreto? A expressão aqui, ó, somente, tá bom? Deixa eu só fazer aqui uma observação. Tá aqui, ó. Impedimento. Suspeição. Então, para quem não viu, né, a questão de impedimento e suspeição, ela está associado com situações que são pessoais da autoridade, do servidor, que pode, atenção para o poder, né, comprometer a imparcialidade desses processos, né, a condução dos processos. Então, por isso que tem esse impedimento e essa suspeição. Resumindo, quando a gente tem uma situação de impedimento, vamos anotar aqui, a gente tem uma situação que ela é objetiva, né? Tem situações. Já a suspeição é subjetiva. Como a gente viu aqui na letra C, né? Então a gente tem a suspeição. Como é que a gente vai dizer quem é a amizade íntima ou inimizade notória, tá bom? Então a gente tem essa suspeição porque ela é subjetiva, tá bom? E agora a gente vai para a letra B, né? Questão bem batida, né? De concurso. Peraí. A competência é irrenunciável. Sim. É indelegável. Não, ela é delegável, né? É invocável. Não, ela é avocável. Então aqui, ó. Letra B está incorreta. E se exerce pelos órgãos administrativos, a que foi atribuída como própria, né? Então, a gente vai lá para o artigo 11, deixa eu escrever aqui, ó. Artigo 11, né? Então, a gente tem o artigo 11, que é importante. O artigo 11 e o 13. O que diz o artigo 11, né? Que a competência, como diz aqui a letra B, é irrenunciável. Salvo os casos, aqui, ó, ele colocou indelegável e invocável. Não, salvo os casos de delegação e avocação. Delegação é o quê? Você é o superior e você delega para um inferior ou até que não tem na hierarquia. Já a avocação, ela necessariamente precisa de uma hierarquia. É quando o superior puxa para si uma atividade, alguma a competência, tá bom? Então é nisso que a gente tem no artigo 11. Então, falar que é indelegável e invocável vai tornar essa letra B incorreta, tá bom? E eu chamo a atenção para o quê? Que a avocação ela vai se dar, deixa eu escrever aqui. A avocação vai ser em caráter excepcional, caráter
Opcional, né? Motivos relevantes. A gente tem até a resposta aí nas alternativas, né? Então, motivos relevantes. E tem situações que não podem ser delegado. Não sei se tem outra questão aqui que fala disso, mas deixa eu fazer uma anotação aqui rapidinha, né? Que não, aqui para o artigo 13, né? Importante, o 11 e o 13 não podem ser objeto de delegação. No resolvendo questão tem muitos macetes, né? Então tem um que é o cenoura, né? Então eu coloco aqui, ó, caráter normativo, recursos administrativos e competência exclusiva. Então, não vai ser objeto de delegação nessas situações. Se for um ato de caráter normativo, se for para decidir um recurso administrativo e nas situações que for de competência exclusiva de uma autoridade. Tá bom? Isso aqui, ó. Importante. Atenção. Vamos lá, seguir, né? Então, se a B, C e D está incorreta, então nosso gabarito vai ser a letra A, né? Mas vamos ver aqui, ó. Só para confirmar. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado, ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Então, isso aqui tá ok. Só uma pausa aqui rapidinho. Então, isso aqui é o nosso gabarito. Então, o que acontece? Eu, sendo interessado, eu posso sim desistir de uma situação, de algo que eu pedi, né? Então, posso ser total ou forma parcial, como diz a questão. E também a renunciar direitos, tá bom? Então, esse é o nosso gabarito. Porém, vamos dizer que eu desisti do processo. Não vai prejudicar seguir o processo se a administração entender que o interesse público vai prevalecer, né? Então, eu desisto, mas para a administração pública é melhor que ele continue, porque ele pode ver uma situação em que é bom para como se fosse investigar, né? Uma situação para ser o primeiro, uma coisa assim. Então, o nosso gabarito é a letra A. Então, o interessado poderá desistir do pedido formulado, tanto total como parcialmente. Vamos agora para a questão de número 4. Instituto ACP agora da UFRB 2019. A respeito da forma, tempo e lugar dos atos do processo administrativo nos termos da Lei 9784 de 1999, assinale a alternativa correta. Os atos do processo devem ser produzidos oralmente por escrito em vernáculo com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Qual é o erro aqui? Ó? Bem sutil. Porque os atos eles devem ser produzidos de forma escrita, né? Em vernáculo, com data e local de sua realização, tá bom? Vamos agora para a letra B. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada. Ok, né? Senão, quando a lei expressamente exigir. Então, o que a gente tem aqui, ó? Outro esqueminha aqui rapidinho. A gente tem assim, ó. A gente tem que a regra é que os atos processuais eles não possuem forma, né? E a exceção
exceção é que podem ter. Se, né, a lei exigir, né? Podem ter se a lei exigir. Tá bom? Então vamos seguir aqui. Se a lei exigir, vai sim. Tá bom? Então esse aqui é um princípio do informalismo ou formalismo moderado. Seguindo, vamos lá. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 15 dias. Aqui é 5 dias, salvo motivo de força maior, que foi uma questão que a gente viu anteriormente. Continuando, letra D. A autoridade de documentos exigidos em cópia não poderá ser feita pelo órgão administrativo. Errado, né? Porque a gente sabe que a autenticação ela poderá ser sim no órgão administrativo, né? Quando é que vai ter, né? Então, se o reconhecimento, quando é que a gente vai exigir o reconhecimento de firma? Quando tiver dúvida da autenticidade. Deixa eu botar aqui, ó. E tá bom? Então, tem alguns detalhes nessa lei que é bom ficar atento, tá bom? Seguindo, número 5 agora, né? Então, antes de continuar, não se esquece aí de deixar seu comentário de onde você está fazendo essa prova, de onde você está, onde você vai fazer essa prova, né? Então, continuando, também da UFRB 2019, de acordo com a lei com que dispõe a Lei 9.784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, é correto afirmar. Então a gente quer a correta, né? Então vamos lá. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Esse sim é o nosso gabarito, né? Porque é justamente isso que está lá no início da lei 9.784, né? Então ela é revogável sim a qualquer tempo. Por quem? Aqui, ó, a autoridade delegante. Quem é a autoridade delegante? É quem delegou o ato, né? Então, quem delegou o ato é a autoridade delegante. E letra B. Processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado e deverá obrigatoriamente ser formulado por escrito. Então, o que torna incorreto aqui nesse caso aqui é porque está dizendo que obrigatoriamente tem que ser por escrito. Quando, o que acontece? É admitido ao interessado de forma oral. Então a gente tem a primeira parte aqui, ó, está correta, né? Que pode se iniciar de ofício ou a pedido e deverá, salvo os casos em que pode ser feito de forma oral. Tá bom? E tem algumas informações que esse requerimento, né, o requerimento que o interessado ele abre, né? Então a gente vê lá normalmente quem está trabalhando em órgãos públicos, né, os requerimentos, né? E os requerimentos eles têm algumas formalidades, né? Como eu disse, tem formalidade essa lei 9784. Então, por exemplo, quais seriam os dados que precisam? Então a gente vai encontrar lá no artigo 6 no 6º, parece. Então a gente tem aqui, ó, qual é o órgão, a autoridade, né, a que se dirige, seus dados pessoais, né, identificação, seu nome, onde você mora, qual é o motivo, né, por que você está fazendo esse requerimento, tá? Data, assinatura. Hoje tem assinatura eletrônica, a gente usa o C e tal, tá bom? Então a gente tem essas situações aqui. Vamos seguir, né? Letra C. Somente a edição de atos administrativos de caráter normativo pode ser objeto de delegação. Não, né? A gente viu aqui que eles não podem ser, assim como caráter normativo, recursos administrativos e competências exclusivas. Atenção, isso é importante. Seguindo.
O processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de maior grau. Novamente, né? Menor grau, como a gente viu aqui no início, aqui na 2, tá bom? Seguindo, né? Vamos agora para a questão número 6, agora da Universidade Federal da Paraíba de 2019. Em relação ao processo administrativo, assinale a alternativa correta. O processo administrativo somente pode iniciar-se a pedido do interessado. Somente não, né? Ele pode ser a pedido, como ele pode ser de ofício, né? Então, de ofício ou a pedido do interessado. Quando a gente tem aqui, ó, que ela é de ofício, né? A gente tem a questão do princípio do impulso oficial, né? Que a administração ela vai instaurar o processo por iniciativa própria, né? Seguindo, letra B, é permitida à administração a recusa imotivada. Olha que absurdo, não, né? É vedado a recusa imotivada, né? Devendo o servidor orientar o interessado. Então, se tiver lá alguma coisa no documento, a administração ela tem que orientar, né, a pessoa que está interessada para resolver essas falhas, tá bom? Vamos lá para C. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados ou não para assuntos que importem pretensões equivalentes. Então o erro aqui está dizendo no ou não, né? Porque se a gente tem conteúdos e fundamentos idênticos, eles poderão sim ser formulados em um único requerimento, salvo se tiver um preceito legal para isso, né? Ao contrário, em contrário, tá bom? Vamos agora para a letra D. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados, então pode acontecer isso, né? Tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo o preceito legal em contrário, né? Então, esse aqui é o nosso gabarito. Em letra E, o requerimento inicial do interessado deve, sem ressalvas, ser formulado por escrito. Então, foi como que a gente viu aqui anteriormente, né? Ele pode sim ser da forma oral, né? Então, salvo os casos em que for admitindo a solicitação oral. Beleza? Então, nosso gabarito aqui é a letra D de dado, né? Então, aqui, ó, pode-se iniciar a pedido ou de ofício. Aqui é vedado, a administração recusa imotivada. Modelos e formulários padronizados, né, para pretensões equivalentes. Se a gente tiver uma pluralidade de interessados, a gente pode ter sim um único requerimento, salvo o preceito legal contrário. E aqui o requerimento ele pode ser de forma oral, tá bom? Seguindo agora para a questão número 7 de 2018 da ADAF do Amazonas. O processo administrativo inicia-se de ofício ou a pedido do interessado. Durante o processo administrativo, instaura-se o contraditório com a realização da fase instrutória. Nessa fase, então vamos lá, né? A instauração de ofício depende necessariamente de ordem judicial. Não, né? Então, o que a gente tem aqui? Que ele não se instaura apenas de ofício, né? Como ele desenvolve-se dessa maneira. Então, assim como abrir, também ele continua de forma também de ofício, né? Letra B. Não se admite, em hipótese alguma, consulta pública para manifestação de terceiros. Aqui o erro, né? Então, quando a gente tem o quê? Um assunto que for de interesse geral, vou fazer aqui a anotação aqui. Assunto de interesse geral. Assunto de interesse geral. A gente vai poder ter, com um despacho motivado, uma consulta pública. Consulta pública para que os terceiros eles se manifestem sobre algum assunto. Já se a gente tiver
que vai ser a letra C. Deixa eu ver se é audiência pública, né? Então, relevância da questão. Se a gente tiver uma relevância da questão, a gente vai poder ter uma audiência pública, né, para debates e tal. Então, é isso, né? Então, deixa eu ver aqui. Não se admite hipótese de convocação para audiência pública. Não, né? Foi o que eu disse aqui. Se a gente tiver um assunto de interesse geral, é permitido uma consulta pública, né? Vai ser um despacho fundamentado para manifestar aos terceiros. Já se a gente tiver uma relevância da questão, a gente vai ter uma audiência pública para debate sobre algum assunto do processo. Vamos para a letra D agora, né? Então, vamos lá. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e dos documentos que retratem fatos e dados que o interessado declarar estar em poder da administração responsável pelo processo ou em outro órgão. Isso aqui é o nosso gabarito. Então, o que a gente tem aqui? Se o interessado, então vamos dizer que eu abri um processo não sei se o IF Maranhão usa o SEI, né? Mas a gente abre um processo como usuário externo lá no SEI e está tramitando e tal, e eu digo que o documento, né, o fato, está registrado aí na administração. Então, vai caber a esse órgão que a gente está fazendo esse processo obter esse documento e as cópias, né? Então, é justamente isso que a D quer falar, tá bom? Seguindo, né? Então, a letra E. Os interessados não serão intimados de prova ou diligência ordenada. Nada disso, né? Eles serão intimados, né? Os interessados, né? Serão intimados. Com antecedência de quantos dias? Importante, vamos lá, 3 dias, né? Três dias. Tá bom? Seguindo agora para a questão número 8, agora do TRT da primeira região, 2018. No tocante à instrução do processo administrativo federal, assinada e alternativa correta. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de prazo maior. Então, isso aqui está ok, né? Então, se a gente tiver essa consulta e for obrigatório, esse parecer que ele vai dar precisa ser no máximo 15 dias. Tá bom? Vamos agora para a letra B. O comparecimento à consulta pública. O que é a consulta pública que a gente viu anteriormente? Que é o assunto de interesse geral, né? Confere por si a condição do interessado, outorgando o direito de obter da administração resposta fundamentada. Não é isso, né? Quando o comparecimento o que a gente tem? Que o comparecimento ele não confere por si a condição do interessado do processo, tá bom? E vamos agora seguir, letra C. Somente podem ser recusadas sem a devida fundamentação as provas propostas pelos interessados quando forem ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Não, né? Se você está dizendo que ela é ilícita, impertinente, desnecessária, você tem que sim fundamentar. Então é necessário que você faça a sua decisão fundamentada. Tá bom? Então, só assim para ser recusado. Continuando agora. Letra D. Encerrada a instrução,
O interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 20 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Não, aqui é 10 dias, são um prazo máximo de 10 dias. Agora vamos para a letra E. Se um parecer for obrigatório e não vinculante, deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. O prazo for obrigatório e não vinculante. E o erro está aqui, ó. Tá bom? Peraí. Se for obrigatório e vinculante, aí ele não terá seguimento até a respectiva apresentação, tá bom? Seguindo aqui, questão agora número 9, também do TRT do Rio de Janeiro. Assinale a alternativa correta, conforme a Lei 9.784, a qual regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Vamos lá. Letra A. As matérias de competência privativa da autoridade não podem ser objetos de delegação. As competências de matéria privativa é competência exclusiva, né? Não pode. Inexistindo disposição específica, os atos da autoridade responsável pelo processo, né, devem ser praticados no prazo de 5 dias, né? Então a gente já viu isso aqui, já é a terceira vez que a gente está falando em 5 dias, né? Letra C. Cabe recurso com efeito suspensivo do indeferimento da alegação de suspeição. Então, se a gente tem um indeferimento da alegação da suspeição, ele é sem efeito suspensivo. Sem efeito suspensivo, né? Letra D. Concluída a instrução do processo administrativo, a administração pública tem um prazo de quantos dias? Que a gente já viu aqui em outra questão, né? Então tem até 30 dias prorrogável por igual período. E a letra E. A intimação do interessado deve respeitar a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento. Esse aqui é o nosso gabarito letra E. Tá bom? Então, antes de continuar, não se esqueça aí de deixar a sua curtida no vídeo. Comenta aí a cidade que você está vendo esse vídeo. Tá bom? Continuando agora da UFFS. Agora é 2016, já é mais antiga, né? Então, vamos lá. Ele quer a correta, mesmo cabeçalho na maioria das questões, né? Os atos administrativos decorrentes do reexame de ofício serão dispensados de serem motivados. Nada disso, né? Então, se nós temos aqui algumas situações dos atos administrativos que eles precisam sim ser motivados, né? Então, a gente tem, no caso, né, o reexame de ofício, tem dispense, negue. Então, algumas situações elas têm que ser sim motivadas. Beleza? Vamos agora para a letra B. São admissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Nada disso. Aqui, atenção, aqui, ó. Inadmissíveis. As provas por meios ilícitos. Letra C. A administração tem o dever, né, de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Isso aqui é o nosso gabarito, né? Na letra C. Vamos para D agora. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento, então, caso de impedimento, que é uma situação objetiva, deve comunicar o fato à autoridade competente, ok, a qual autorizará ou não a atuação da autoridade ou servidor no processo administrativo do qual se declarou impedido, né? Então, se o servidor
tem uma situação de impedimento, ele deve comunicar o fato à autoridade competente e abstendo-se de atuar. Abstendo-se de atuar. Tá bom? Então vamos seguir, né? Letra E, a decisão de recurso administrativo, a gente já sabe, né? Que a gente viu aqui, ó. Pode ser objeto de delegação, nada disso, né? Não pode, aqui, ó. Recurso administrativo, caráter normativo, competências exclusivas, eles não podem ser objeto de delegação. E a gente vê isso aonde? No artigo 13. Tá bom? Então, seguindo, agora para a questão de número 11, a última de múltipla escolha. Então, uma questão 2013, bem antigona, do Colégio Pedro II. Então, ele quer aqui, ó, quais estão corretas. Então, todas estão corretas aqui. Vamos só comentar aqui se tiver alguma coisa importante nela. Vamos lá. Ó, a administração deve anular seus próprios atos quando vício de legalidade. Então, anular deve, né, uma obrigação, se for uma situação de legalidade. E pode revogar, né? Qual é a situação de revogação? Se for de conveniência ou oportunidade. Com uma ressalva, né? Tem que respeitar os direitos adquiridos. Então, aqui tá ok. Item 2. O direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis decai em 5 anos, salvo comprovada má-fé. Então, se for a situação para anular, né, vai ter 5 anos, salvo comprovada má-fé. 3. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo da decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Ok, né? E a indecisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiro, os atos que apresentarem defeitos sanáveis, né? Então, se for uma situação de sanável, ser um defeito sanável, né? Que a gente vai ter na competência e na forma, né? Eles poderão ser convalidados pela própria administração. A gente tem outra aqui. Ok, nosso gabarito é 1, 2, 3 e 4 corretos. E para finalizar, a gente vai para a última questão, número 12. Lembrando, esse material vai ficar disponível no link aí do YouTube, tá bom? Então, do governo do Distrito Federal, para fechar, não se esquece de deixar a sua curtida no vídeo, se inscrever, comenta aí se achou, comenta aí o que vocês querem que faça uma resolução de questões desse modelo, tá bom? E por último, a gente vai para essa aqui. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, né, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada, sendo que dessa revisão não poderá resultar agravamento da sanção. Então, é isso mesmo, né? Então, deixa eu fazer aqui só um esqueminha rapidinho. A gente tem aqui, ó, que é a revisão, e a gente tem um recurso, né? Quando a gente fala em revisão, é justamente essas informações que tá aí no item, né? Então, tem que ter um fato novo, circunstâncias, né? Aqui as circunstâncias suscetíveis de justificar, né, a inadequação da sanção, tá bom? Não tem prazo, né? Aqui, ó, a qualquer tempo, né? A qualquer tempo, né? Para revisão. E não pode agravar, Já no recurso, né, ele pode sim agravar a situação. Então, era isso que a gente tinha para comentar por agora, né? Então, a gente terminou agora sobre 9784, né? A gente trouxe aí 12 questões, 11 de múltipla escolha e uma de certo ou errado, né? Então, comenta aí no vídeo. E era isso e valeu!